Mas, Paulo, esta geração que aí está, até nem é, não é aquela, não combateu, como se diz. Não é? Esse tipo de comportamento vai buscar o que? Na aculturação, no que lê, no que vê pela internet. O que é? O que é que se passa? Ilustrativamente, é verdade que a geração que hoje é a geração juvenil do país não combateu. Mas os efeitos da guerra ainda rodam sobre essa geração. O que quer dizer? Eu já não fui da geração que realmente teve a necessidade de ir para a tropa, mas sou filho de um militar. E a minha educação, por exemplo, foi sem a presença do meu pai porque andou na mata. Ou muitos não cresceram com um pai porque o pai morreu. Ou ainda os que cresceram com o pai ou com a presença do pai tiveram um pai violento, fruto do próprio contexto que obrigava as pessoas, militar, naquela altura, ser militar era sinônimo de ter uma certa violência, porque o contexto assim exigia. Mas a verdade é que, pois embora já não se combate, não se fez nada para mudar as mentalidades das pessoas. Ou seja, nós conseguimos a paz em 2002, mas não se apostou-se naquilo que foram as ciências ligadas à psicologia. O que quer dizer? Que, em outras palavras, nós estamos com um certo problema nas mentes. Por quê? Porque o contexto houve o calar das armas, mas depois o comportamento das pessoas era o mesmo. Ou seja, os nossos mais velhos, os que combateram, os que cuidaram de nós, os que nos passaram testemunho, nos passaram um certo testemunho com aquilo que é as condições que eles tiveram, com aquilo que é o que eles aprenderam. O que quer dizer com isso? Que o nosso processo, ou seja, para nós termos aqui indivíduos com consciências um pouco menos violentas, com um pouco de raciocínio diferente do atual, vai levar tempo. E vai levar muito mais tempo porque nós não apostamos na hora certa. Os outros países, depois de um conflito armado, apostaram na psicologia. Era preciso fazermos em 2002. Não fizemos, ok, mas ainda não estamos perdidos. Devíamos apostar. Por que é que vai acontecer? Nós estamos em paz, mas infelizmente, muitos de nós vamos falar se calhar nós de forma geral, nós não sabemos o que é viver em paz. Porque é simples, é só olharmos para aquilo, porque um dos pressupostos da paz é respeitar as opiniões alheias, as diferenças. E nós temos dificuldades em aceitar as diferenças. E mesmo em tempo de paz, se olharmos para aquilo que é o nosso dia a dia, ainda hoje estamos melhor do que no passado, porque no passado nós tivemos até uma máxima que era, sabes quem eu sou? Mesmo em tempo de paz, houve situações em que se tu tivesse um desentendimento com um determinado indivíduo na via, era capaz de tirar a arma, no sentido de intimidar, ou muitas das vezes até fazia tiro. Hoje estamos bem melhor, hoje já não se vê muitas armas como no passado, nós dormíamos embaixo das armas, hoje já não é tanto. Ouvíamos tiros a qualquer momento, hoje já não é tanto. É um processo, mas esse processo devia ser um pouco mais acelerado. Antes de qualquer processo que nós devíamos implementar o processo que está ligado à psicologia no sentido de curar as mentes. Vamos já voltar. Bem, pronto, eu respeito as opiniões, pois embora não concordar com algumas. Eu acho que quando nós falamos de processo, todos os processos cumprem etapas. E ao meu ver, pois embora haja alguma lentidão que faz parte do próprio processo em si, eu creio que não olharia para estes fenómenos dentro da perspectiva do meu colega de painel, Paulo, mas eu olharia mais dentro da perspectiva daquilo que é a falta de acompanhamento, do dinamismo das mutações dos fenómenos sociais. Hoje, por exemplo, se nós olharmos para o papel da instituição família, para o papel da instituição igreja, para o papel da instituição escola, nós chegaremos rapidamente à conclusão que elas não desempenham o mesmo papel que desempenharam nos tempos, talvez, dos nossos pais. Porque nós poderíamos, talvez, dizer que a violência que há hoje pode ser fruto, por exemplo, do não funcionamento de algumas instituições judiciais ou da desconfiança que há perante a polícia. Não, muito longe disso. Mas, veja, eu aqui não vou muito, nem pelos efeitos da guerra. Eu hoje discuto muito essa questão quando me dizem que os efeitos da guerra... O filho da paz tem 20 anos. O filho da paz tem 20 anos. E um homem de 20 anos já pode caminhar. Não, pode coisa, Era só para... Podem rebater. Primeiro vou fazer
um reparo num aspecto pequeno que disse no início, que o filho da paz tem 20 anos. É verdade. O filho da paz tem 20 anos. Mas o filho da paz foi educado pelo filho da guerra, que não tinha, ou seja, não tinha conhecimento do que é viver em paz. Doutor, dê-me só um parênteses para lhe dizer o seguinte. Quando disse que não chegou a ir para a tropa, mas o pai foi militar e teve que lhe educar, os militares são violentos, não é verdade. A lei castrense é extremamente dura. A disciplina militar é extremamente dura. Um soldado, por mais alterado que esteja, quando aparece o seu superior hierárquico, ele vira pintainho. As leis castrenses, mesmo a guerra tem regras. Não se faz guerra, tu disparar por tudo quanto é canto porque é inimigo. A guerra tem regras. As circunstâncias em que as pessoas devem ser confrontadas militarmente, que não devem ser confrontadas, um indivíduo que os militares chamam de inimigo, em determinadas circunstâncias deve ser acolhido, se tiver ferido, tratado, e se tiver fome, alimentado. Depois vai lá como preso de guerra. Era só para salvar isso que os militares... Não podemos olhar nessa perspectiva do militar como um anarquista que faz tudo o que quer e então o filho dele também é criado nessa senda da... Vamos ouvir Ilustre. É bem verdade que os nossos órgãos, sobretudo de segurança, têm os regulamentos mais rígidos, se calhar, do país. Mas em termos de teoria, ele é tudo isto que estamos aqui a passar. Que não é anarquista, que na guerra existe guerra. É verdade. Mas sabemos que na realidade, e nós tivemos o processo aqui, eu pelo menos vi um pouco do processo, que é o processo de 90, 91, 92, 93. Não é bem verdade que se respeitou 100% aquilo que é a regra. O que eu estou a tentar dizer é o seguinte: os nossos pais, fruto daquilo que era o contexto, eram violentos, porque nós fomos educados com violência. E não é porque... Eu até entendo que, se calhar, porque naquela altura os pais eram muito mais violentos e, se calhar, não olhava-se para aquilo que era as questões que se passam hoje, que bater já. Hoje, violência doméstica é crime. Antes, no passado, nem falava-se de violência doméstica ser crime. Nós fomos educados. Na escola batia-se as crianças, as pessoas. Hoje, não. Hoje já temos aqui molduras que reprovam esse ato. O que eu estou a tentar dizer é o seguinte: nós estamos em paz, chegamos em paz, mas as pessoas que nasceram no período de paz foram educados por uma pessoa que se calhar nem tinha esta coisa que é paz. A minha questão é simples. Para qualquer procedimento aqui avançar, funcionar, é preciso que se eduque as pessoas. E quando estamos a falar de educação, não estou a falar simplesmente da responsabilidade, não estou a passar simplesmente a responsabilidade aos professores. Estou aqui também a chamar aquilo a responsabilidade das famílias. O Ilustre falou, por exemplo, da família, da escola, da igreja. É verdade. Essas instituições, no passado, tiveram um papel muito mais atuante. Hoje não se vê. Por isso é que estamos a ver que o pai está a violar a filha, o pastor está a violar a ovelha, o professor está a violar as alunas. O que quer dizer que essas instituições falharam. Mas agora vamos dizer, família falha, escola falha, igreja falha. Onde é que está a grande falha? A grande falha está nas políticas. Tínhamos que apostar na educação séria. Por exemplo, as crianças que nascem hoje, se apanharem uma educação de base completa ou rigorosa, com todos os elementos possíveis, olhar para todos os aspectos possíveis, esses daqui a 15 anos, 20 anos, estarão melhor do que nós. O pior é que nós propriamente, como jovens, estamos no fim. A nossa época de ser jovem está a acabar. E nós vamos, tarde ou cedo, vamos ter que entregar o país em alguém, na geração que está a crescer aí. Essa geração não recebeu de nós bons testemunhos. Nós não passamos bons testemunhos dessas crianças. Mas por quê? Porque também, se calhar, nós tivemos as nossas debilidades. Nós herdamos um país com um fraco testemunho. Por quê? Porque nós tivemos a geração passada esteve preocupado com a independência, outra geração estava preocupada com o processo de democracia, outra geração esteve preocupada com o processo de paz. E esses, a dada altura, fizeram o seu papel. E nos entregaram o país, independentemente de estar bem ou mal, nos entregaram. Rapazes, está aqui o país, agora é vossa vez. Eu concordo quando falou da educação, que é um elemento fundamental. Quando nós estamos a falar de educação, e vou reiterar aqui, nós estamos eu quando falo de educação... Eu estava só a falar algo, peço imensas desculpas, meu querido, eu estava só aqui a falar algo que é determinante.
e que também começaste a falar disso no início, e é fundamental pegarmos nisto. A nossa sociedade foi muito construída com base nos juristas e economistas. Juristas olham para aquilo que já foi consumado e muitos poucos deles olham numa perspectiva proativa, no sentido de alertar, mas normalmente as leis e as coerções surgem muito mais depois do crime ter sido consumado. Cadeias e julgamentos e tudo mais. Os economistas olham mais o país numa perspectiva de estatísticas, numéricas, para ver se a distribuição é equitativa ou não. Mas o ser humano, que deveria ter sido encarado numa perspectiva de indivíduo e ator social, este foi completamente descurado. Basta olharmos para as contribuições que as ciências sociais, no seu verdadeiro sentido da palavra, sociologia, psicologia, e eu vou buscar aqui este exemplo, que é um exemplo preponderante, quando os Estados Unidos saem vitorioso na guerra das duas potências, uma das primeiras coisas que eles investiram foram na escola de Chicago, onde surgiram correntes sociológicas e psicológicas que acabaram por criar políticas que visavam endereçar o caminho e a visão de que eles pretendiam para a própria nação. E este é um projeto nosso que falhou completamente. Não concorda comigo? Quando eu disse que depois da guerra, no período da guerra era impossível fazermos isso. Eu não estou a falar só da guerra. Então concorda comigo quando digo que depois da guerra devíamos apostar nestas... Mas essa aposta pode não ser só depois da guerra. Não, esta é uma aposta disse. que pode ser feita Sim, a qualquer momento, sim. basta que a gente ganhe esta consciência. Sim, mas nós temos 20 anos e a de cada paz. vez mais. Já passaram-se 20 anos. Mas estamos ainda... a pensar que 20 anos, em termos de impacto, é pouco tempo, já foram 20 anos. E o que eu estou a dizer é o seguinte, quando eu falo da educação, não estou a falar simplesmente olhar na perspectiva da educação do criminoso. Todos nós, partindo do pressuposto que o ser humano é um ser errante, todos nós estamos passivos de errar. E se nós não metermos travão nesta questão da justiça por mão própria, um dia estamos sujeitos a cair pela mesma justiça, porque nós falhamos. Com erro, com culpa, então, o que eu digo? No olho, quando eu ouvi o Ilustres aqui a falar muito da polícia, mais poder, menos poder, aumentar, não aumentar, é assim, até o agente da polícia é ser humano. E a pergunta que eu ia colocar aqui é, e quando o erro for cometido por um agente da segurança ou um agente da polícia? Se nós estamos aqui a dizer que a polícia é escuridão, a polícia devia ser formada, ok, mas se o agente... Estamos a falar de não tiver uma educação. Não! Temos imagens de agentes do Estado a fazerem execuções sumárias em via pública. Eu gosto de dizer, isso prova claramente que também é um cidadão, ao agir desta forma, é um dos que carece de educação. Isso é conjuntural. O que eu estou a tentar dizer assim, passaram-se 20 anos, não tivemos a iniciativa. Vamos passar mais 10 anos ou 20 anos e não vamos tocar nisso. E sabe o que está acontecendo? As nossas feridas estão a ser curadas com o tempo. E os nossos filhos estão a se acostumar a ver essa violência. É o que eu estou a lhe dizer. Nós estamos... O filho da paz, que o Ilustre... O tal de 20 anos. O filho da paz, que o Ilustre aqui disse que tem 20 anos. Ele tem 20 anos, 20 anos de paz, mas ele está a ver problemas igual ou pior do que se fazia no tempo de guerra. Estás a falar de educação, não é a vingança, como se diz. No sentimento de quem fez mal ao meu pai e eu vou fazer o mesmo que ele fez ao meu pai. A identidade de grupo. Quando a identidade de grupo é violada nessa perspectiva. Doutor Paulo, o que é que tem a dizer sobre essa questão de coisa? Não, eu gostava de dizer, a questão da justiça por mão própria, ela não está isolada, ela está identificada. Nós estamos aqui a falar e bem, mas estamos a esquecer de identificar os fatores, as causas. E o Ilustre, conforme estava a dizer e bem, as instituições em algumas vezes falham. E quando essas falham, deixa a sociedade a Deus dará. O que é que acontece? Nós estamos agora com uma situação, estamos a ter uma justiça, estamos a ter uma nova dinâmica na justiça. Começamos a ter os juízes muito mais preocupados com esses aspectos de ter que julgar ou condenar indivíduos inocentes, ou determinados presos que estão detidos e não foram respeitados os pressupostos da lei. Está a ver aqui, e depois entendo eu que o próprio Ministério do Interior não está acompanhando. O que está acontecendo?
Hoje, penso que a lei 25/15, que é a lei das medidas cautelares. Já está. Sim, ela via quando foi feita em 2015, ela via olhar para essas questões das medidas cautelares por causa disto. Por quê? Porque havia muito excesso, cometia-se muito excesso no passado. Hoje ainda existe, mas hoje os tribunais estão muito atentos nesses aspectos. O que é que acontece? Se no passado a polícia prendia, mesmo sem flagrante delitos, mesmo sem um mandato, e muitas das vezes esse caso até passava, o cidadão ficava detido anos e anos sem processo, e depois havia aqui situações em que até detinha pessoas inocentes. Hoje está cada vez mais difícil acontecer. Por quê? Porque a partir do próprio procurador, casos desses já nem passam. São poucos os casos que passam. E se vierem a passar, lá em frente, no tribunal caem. O que é que acontece? Se um determinado polícia, fazer uma detenção ilegal, salvo fora do flagrante delito, sem o mandato por via do procurador ou do juiz, ele por si só, no âmbito da instrução processual, o próprio indivíduo, o criminoso, ele até, algumas vezes até mesmo é criminoso, mas é solto. Por quê? Porque a detenção foi mal feita. Então o que é que acontece? O cidadão que foi violentado ou que foi violado seu direito, quando vê o criminoso na rua, entende que a justiça não funciona, que a lei não funciona. Primeiro, por uma questão de desentendimento, porque falta-nos cultura jurídica. O cidadão comum ainda tem muito problema de compreender as nossas normas. E depois, esse problema não está só por parte do cidadão comum, até as nossas próprias instituições. É só para dizer que existem agentes da polícia que não conhecem as normas, as medidas que regulam essas questões das detenções. O que vai acontecer? O polícia depois também chega uma altura que o próprio polícia acha que ele está fazendo um trabalho que não está a ter feito, porque depois o tribunal solta e a impressão que dá é que... mais, né? a impressão que dá é que o polícia aprende... Mas isso tem uma gênese. Não, é... A gênese é que o polícia era o procurador, era a pessoa que fazia tudo. Mas hoje, o que é que aconteceu? Organizamos os tribunais. Começar a dar aulas. Organizamos a justiça, mas depois, se os outros ministérios que estão juntos, que trabalham juntos, não acompanhar essa dinâmica, ficam no tempo. O que é que aconteceu? Estamos a organizar os tribunais, estamos a criar os tribunais, estamos a criar os juízes, os procuradores estão mais atentos a essas questões, mas depois do Ministério do Interior, os agentes da polícia, mediante o seu trabalho, não acompanhar essa dinâmica, o que vai acontecer? Vai cometer alguns erros ou excessos na sua atuação e depois lá em cima não passa. O que vai acontecer? Aqui o cidadão comum vai entender que a lei não funciona ou a justiça, aqui não há justiça. E algumas vezes até vamos pensar que o próprio polícia e o criminoso andam juntos. O que não é bem verdade. E hoje começamos a ver que não é bem verdade, porque até temos alguns amigos próximos que são polícia que dizem, não, Paulo, nós fizemos o nosso trabalho, mas depois lá a PGR solta. Ou seja, lá o tribunal... O que acontece? O tribunal não solta por acaso. A lei prevê que para se deter alguém ou para privar-se de liberdade de alguém, é preciso que se respeite alguns critérios. Porque se de um lado a própria Constituição prevê que não se deve deter um cidadão sob pena de violar o direito de liberdade, mas depois a própria lei abre uma exceção, salvo em situações Y. E se a gente não respeitar essas exceções, todas as detenções que vier a fazer, acaba não ter resultados positivos. As pessoas devem passar a ser educadas de que devem permitir que as instituições de Estado possam fazer o seu trabalho. E depois, se as instituições de Estado não fizerem bem o seu trabalho, nós vamos cobrar também. Mas temos de permitir que a polícia prenda, claro, dentro dos marcos da lei, que os serviços de investigação criminal possam investigar, que a Procuradoria-Geral da República vai acusar, o tribunal vai julgar. E isso é que deve passar, as pessoas têm que perceber e os órgãos de comunicação social têm que aparecer também para sempre dizerem que aquele indivíduo, daquele caso em concreto, foi condenado hoje a 25 anos de prisão para que a tal prevenção geral possa ser transmitida. Porque senão vamos ouvir não aqui. Conseguimos. Já mesmo nas considerações, depois vamos ver se ainda sobra tempo para um minuto cada um. Bom, em termos de considerações, dizer que a mensagem que estamos a passar aqui para os casos de justiça por mão própria, ela deve ser passada no âmbito geral, seja no âmbito da justiça por mão própria, seja no âmbito dos próprios atos de vandalismo e criminais que os próprios criminosos também vêm fazendo. Porque, falou do caso Alvalade, em que os criminosos saíram ilesos e
é bonito, é positivo, mas de lamentar que um inocente perdeu a vida. Ou seja, Também é verdade. nós até estamos a olhar para os direitos do criminoso. Nós perdemos hoje a noite toda a falar de um direito do criminoso. O criminoso, quando vai fazer das suas, não quer saber do direito dos demais. Os direitos humanos são para todos. E vimos muito mais vezes a levantar essas questões dos direitos humanos quando é para defender o próprio criminoso. Mas, doutor Paulo, abre só um parênteses Não, aqui. não, Aí vai está-se fa- a contradizer. Se no princípio falou da presunção da inocência, agora considera um indivíduo naquelas condições como criminoso, há uma contradição. Posso falar? O indivíduo é considerado criminoso depois de julgado, condenado, com a sentença transitada em julgado. Aí sim, já estamos em condições de dizer Posso que esse falar? indivíduo é criminoso. Porque... Vamos só ver a questão do tempo. Por favor, deixa Eles eu posso falar? Faz favor. O direito, quando fala do crime, ele olha na perspectiva da condenação. As ciências criminais, quando olham para o crime, não olha simplesmente na perspectiva da condenação, ele olha para o criminoso, olha para a vítima e olha para o contexto social. E é preciso. Porque assim, porque depois de prendermos o criminoso, para aquilo que é o direito, o trabalho foi feito. Mas para aquilo que é o criminólogo, o trabalho não foi feito, longe de ser feito. Por quê? Porque depois temos os problemas que é fruto daquele resultado. Como é que ficam as vítimas? Falamos do criminoso que vai ser condenado e julgado, e o Ilustre fala muito bem que devemos apresentar o criminoso a ser julgado, ok. E a vítima? Então, é nesse sentido que eu estou a dizer, não podemos... A lei, existe a presunção de inocência, que é de lei, e temos que Então respeitar. podemos fazer justiças por nós próprios? Não. Quando tivermos a levantar a questão de direitos, é preciso que se olhe do direito de forma geral. Porque assim, não se deve matar o cidadão ou não se deve fazer justiça por mão própria. Mas esse mesmo cidadão, que hoje estamos a olhar a perspectiva dele defender os seus direitos, ele também tem que se pôr ter o mesmo posicionamento para evitar agir na contramão ou causar danos aos demais. Por isso que eu digo, o cidadão não deve deixar de cometer crime, porque entende que vai para a cadeia ou depois vai ser condenado. O cidadão tem que deixar de cometer crime, por entender que quando comete um crime está a lesar o direito do outro. E isso é questão de educação. Porque a moldura penal não vai resolver os problemas. Simplesmente a moldura penal vem dizer assim, o Estado, por não concordar que esses atos sejam feitos, criou o mecanismo de julgar, condenar e punir. Mas agora, nós temos que fazer diferente. E o nosso papel aqui é muito mais passar a mensagem e dizer que nós temos que, quando não agirmos, temos que não agir, porque entendemos que dessa forma estaríamos a agir de forma errada. Ou seja, os direitos humanos levantam-se quando viola esse direito. Agora, nós como pessoa, o próprio criminoso, a vítima que em dada altura faz justiça por mão própria, tem que ter consciência que não devemos sair violando os direitos dos outros, não devemos causar mágoas e danos aos outros. Agora, há uma questão aqui que é pertinente. Como é que vamos fazer para resolver essas questões? O Estado, a polícia ou os órgãos de segurança não são os únicos ligados no combate à criminalidade ou ligados ao combate a esse fenômeno. Nós todos temos que juntos olhar para esta situação e olhar, pronto, temos um jurista, temos um sociólogo, temos um criminólogo. Qual tem sido o nosso papel para resolvermos esses problemas? Está aqui. Estamos aqui a dar o nosso contributo, mas não passa por aqui. Por exemplo, o cidadão não sabe que até a fazer uma filmagem num ato desse está a incorrer a crime. É preciso que se passe a informação ao cidadão que o próprio direito penal condena aquele que olha um mal a ser feito e nada faz para evitar. No meio da multidão? Não. Mas a mesma multidão... lixamento? Não, mas vamos lá ver. Quer dizer, a seguir? Não, mas vamos lá ver uma coisa. Quantos ligaram para a polícia? Porque não pressupõe só ir pôr a mão e afastar. Quando não há condições de pôr a mão e afastar, o que foi feito? Ligaram para a polícia. Ok. Temos Bem, que essas ligar, são temos as que ações. Vamos denunciar. então agora mesmo dar 1 minuto a cada um. Vou começar. 1 minuto vai para um alerta, um pedido ao Executivo. O Executivo tem que
dá prioridade aos acadêmicos de forma a trabalhar. Porque entende-se que não adianta ter formados se depois esses não vão contribuir em nada. Temos hoje o país com um número elevado de licenciados, pessoas dispostas a contribuírem para um engrandecimento do país e falo em todos os aspectos. Então, só precisamos que o Executivo crie políticas que permitem que cada um de nós, desde os formados e não formados, consigam, dentro daquilo que é a sua compreensão, dentro daquilo que é o pouco que pode contribuir para uma Angola melhor. Cria política de forma a deixar-nos ajudar, porque o que nós queremos estamos a nos dispor ao Estado, ao Executivo, de forma a dar-nos condições para podermos ajudar a resolver os problemas que se vivem em Angola. O programa tem reposição domingo, a partir das 20 horas. Agradecemos imenso a sua audiência. Um abraço e até o próximo programa.